Olá! Nessa série sobre contraste, hoje vamos falar da intensidade da luz. Uma das coisas que faz mais confusão é a forma como que nós somos sensíveis à intensidade. Nós conseguimos enxergar desde coisas com muito pouca luz até coisas com muita luz, mas nós só conseguimos perceber que duas coisas estão diferentemente iluminadas de forma afirmativa, quando a diferença de intensidade entre elas está na relação de dobro ou metade. Ou seja, eu noto bem, no mesmo ambiente, se ele está iluminado com uma lâmpada ou com duas. Agora, de duas lâmpadas para 3 lâmpadas não me dá a mesma sensação de aumentar a luz. O que me dá realmente a sensação de aumentar a luz que eu percebo de uma lâmpada para 2 é quando eu passo de 2 lâmpadas para 4. Para eu perceber que eu tive a mesma variação de 1 para 2 lâmpadas a partir de 4 lâmpadas, eu tenho que usar 8. E assim sucessivamente. Para deixar as coisas mais simples, em vez de nós usarmos a escala linear, usamos a escala logarítmica. Ou seja, cada vez que eu dobro a quantidade de luz, em escala logarítmica, eu somei 1. E em inglês nós chamamos isso de stop. E em português, de passo. Ou seja, dobrar a luz significa subir 1 stop. Quadruplicar a luz significa subir 2 stops. Ter 8 vezes mais luz significa ter 3 stops. E assim sucessivamente. E a partir desse conceito de passos ou stops, ao longo da década de 30 e publicado em 41, o Sr. Ansel Adams e o Sr. Fred Ancher definiram um modelo que nos permite analisar uma imagem antes de capturá-la e representá-la o melhor possível na sua versão final, no papel. Isso ficou conhecido como sistema de zonas. Ocorre que o sistema de zonas é muito mais conhecido pela sua técnica. E essa técnica tinha a ver com como eu iria revelar o filme em função de como eu expus ele. Ora, nós já não usamos filme. Portanto, a técnica em si perdeu a sua importância, mas não o conceito. Originalmente, este conceito tinha 10 zonas pré-definidas para definir os detalhes. A razão das 10 zonas tinha a ver com a capacidade que eu tinha de representar variação de intensidade no papel fotográfico. Nós podemos adaptar este conceito perfeitamente para a era digital. Mas eu, pessoalmente, prefiro definir 11 zonas, da zona 0 à zona 10. Vamos agora nos livrar desse fundo verde e vamos começar a pôr um fundo em cada uma dessas zonas. O que estamos vendo agora é a zona 0. O que é a zona 0? A zona 0 é o preto puro. Eu nunca tenho detalhes na zona 0. Em seguida, nós temos a zona 1, a zona 2, a zona 3, a zona 4, a zona 5, a zona 6, a zona 7, a zona 8, a zona 9 e, por fim, a zona 10, que é o branco perfeito, aonde eu também não tenho detalhes. Em termos de detalhes, as zonas 1
tem muito pouco detalhes, e a zona 2, apesar de ter mais, também é pouco. A zona 3 já tem detalhes interessantes. A 4, a zona 5 e a zona 6 é onde eu tenho mais detalhes. Na zona 7, eu já começo a perder detalhes. A zona 8 e 9 tem poucos detalhes. E a zona 10 é o branco puro, não tem detalhe. É por isso que quando nós expomos, as nossas máquinas tentam fazer com que a média da intensidade que a máquina captura fique na zona 5, tentando nos manter dentro desta faixa que tem mais detalhes. O problema é que isso é pura e simplesmente um aspecto técnico. Vejamos agora o que eu quero dizer. Vamos eliminar completamente a cor. E vamos pôr o fundo na zona 0. O que acontece nesse instante? Nesse instante eu tenho um fortíssimo destaque no vídeo. Por quê? Porque eu tenho um enorme contraste entre a forma que eu estou iluminado e eu estou perfeitamente iluminado pelo critério da zona 5 e o fundo. Agora, não é só o destaque que muda. O ato do assunto estar muito mais claro do que o fundo dá também um sentimento distinto. Nesta situação, eu tenho uma posição de mais poder. Conforme eu vou subindo as zonas, eu vou começando a perder essa característica. Agora, na zona 5, eu e o fundo temos igual importância. É uma imagem neutra. Os fotógrafos costumam muito chamar esse tipo de imagem de uma imagem plana. Por quê? Quando eu estava na zona 0, eu perfeitamente me destaco. Nas zonas 1, 2, eu também tenho um forte destaque com relação ao fundo. Quando eu vou nas zonas 3, 4, principalmente na zona 5, esse destaque perde-se. E eu começo a ganhar esse destaque de novo, conforme eu vou para a zona 6, 7, 8, 9 e 10. Mas existe uma grande diferença na emoção que eu transmito. Apesar de eu estar o mais neutro possível, quando o fundo está na zona 0, a sensação de poder deste vídeo é completamente diferente de quando está na zona 5, que é uma situação neutra, ou quando está na zona 10. A outra coisa que muda é o sentido de proximidade. Quando o fundo está na zona 0, eu tenho uma relação com vocês mais distante, mais fria. Quando está na zona 10, eu tenho uma proximidade maior. É mais agradável, é mais quente. Portanto, a primeira coisa que eu posso usar para controlar como eu transmito a minha mensagem na minha fotografia é a relação de contraste de intensidade entre o assunto e o fundo. Vamos agora à segunda parte. Qual é a intensidade que eu ponho o assunto? Principalmente quando o assunto é humano, mas não só, a intensidade que está exposto o assunto também muda a emoção que nós geramos. Se o assunto estiver mais escuro, nas zonas 3, 4,
eu tenho um sentido, uma sensação de calma, de sensualidade, de proximidade, de fraqueza. Em compensação, se o assunto estiver nas zonas 6 ou 7, eu tenho uma sensação de energia, de força, de importância muito maior. Portanto, para além, obviamente, daquilo que do próprio assunto e do que ele está fazendo, a forma com que eu exponho ele muda o sentimento que eu passo na fotografia. No entanto, existem limitações enquanto eu posso manipular a exposição. Se a minha fotografia tem neve, nós esperamos que a neve seja branca. Se ela for cinza, fica estranho. Se eu tirar uma fotografia de uma praia, com mar, ondas e céu, eu espero uma determinada luminosidade. Tirando essas exceções, controlar em que zona eu ponho o assunto é uma excelente ferramenta para transmitir emoção. E a posição mais neutra em termos de emoção para o assunto é ele estar na zona 5. É por essa razão que eu, pessoalmente, estou sempre manipulando a exposição da minha máquina. Não deixo ela trabalhar no automático. Porque ela, por princípio, expondo no automático, vai me pôr o assunto na zona 5. Mas se eu quiser, mesmo assim, trabalhar no automático, e às vezes, em algumas situações, eu trabalho em modos semi-automáticos, ou seja, eu defino a abertura e deixo a máquina definir a velocidade, eu sempre estou alterando o botão de compensação de exposição, de forma a que a minha imagem represente o sentimento que eu pretendo transmitir. Existe uma ferramenta muito importante que, desde que nós tiramos a fotografia, permite que nós analisemos como ela se distribui em termos das zonas. Chama-se histograma. Mas isso vai ser assunto do próximo vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.